Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou Maria Clara Leal e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Tereza Louça sobre ecofeminismo e práticas artísticas ecofeministas. Tereza Louça é investigadora integrada do Cham e professora auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É doutora em Ciência da Arte e do Patrimônio pela Universidade Nova de Lisboa e aproveitamos o facto de uma das suas áreas de especialidade ser sobre a reflexão em torno das práticas artísticas e as questões de gênero para ter a conversa desse episódio. Bem-vinda, Tereza, e obrigada por aceitar o nosso convite. Começamos essa conversa a partir do princípio de que o feminismo não é uma teoria única, mas sim um conjunto de movimentos diversificados que demonstram a origem das situações de inferioridade da mulher e fazem suas reivindicações de diversas formas. Como falaremos nesse episódio sobre a vertente chamada ecofeminismo, peço que a Tereza nos explique como podemos definir o ecofeminismo e quais são os seus princípios enquanto corrente filosófica. Então, muito bem. Primeiro agradecer também o convite para o Cham Talks, que me honra bastante e fico muito satisfeita de poder participar. E então, respondendo à sua questão, pois o ecofeminismo é de facto um ramo do feminismo, como mencionou, e na realidade a questão do ambientalismo e esta relação com as mulheres e a terra são, digamos, os fundamentos deste pensamento e da sua ação no mundo. As principais pensadoras ecofeministas, elas recorrem ao conceito de género para evidenciar e discutir, no fundo, para pôr em relação a questão dos seres humanos e do mundo natural. Podemos também pensar no ecofeminismo como um tipo de cosmovisão, que no fundo reconhece que os seres humanos são uma parte da natureza e não uma parte separada dela. Como é que entra aqui a questão de género, não é? O conceito de vida, digamos, é um conceito importante que vou voltar a destacar. Então, este conceito de vida é, por assim dizer, a pedra de toque que nos permite compreender melhor o que é o ecofeminismo, pois é a vida nesta energia, digamos, vivificante, passando o pleonasmo, é a potência de vida que põe a natureza e as mulheres numa relação de analogia. E digamos que é nesta analogia que as ecofeministas fazem entre a natureza por um lado e as mulheres por outro, que é dada uma dignidade à mulher e à natureza, e esta dignidade, digamos que não se pode compadecer com uma imagem passiva que esteja disponível à exploração do patriarcado capitalista, pronto, que é realmente essa depois a tese que se vai desenvolver. Então, digamos que estes dois eixos, não é, nesta conexão entre os problemas ambientais e a questão de género, constituem a base do ecofeminismo, um movimento que busca o equilíbrio entre o ser humano e a mulher, entre o ser humano e a natureza. Eu queria dizer que nesta busca, portanto, não pretende colocar as mulheres acima dos outros seres, mas pretende, sobretudo, respeitar todas as formas de vida, colocando-as todas numa certa igualdade, não é? Num espírito colaborativo, digamos assim, ao invés da dominação que tem acontecido tanto em relação às mulheres como em relação à natureza. Então, digamos que essa é a principal definição. Agora, existem, digamos que algumas filósofas, autoras que foram as principais, podemos dizer, as principais gurus, digamos, deste movimento, sem as quais não se falaria hoje de ecofeminismo. Há uma autora incontornável, uma escritora francesa, Françoise de Bonne, que escreveu um livro em 1974, chamado Le Féminisme ou la Mort, e neste livro é a primeira vez que aparece realmente cunhado este termo, ecofeminismo. É aqui também que esta autora começa a pôr em relação as atitudes feministas e as práticas ambientais. Também aqui esta autora começa a criar estes paralelos entre o domínio do patriarcado sobre as mulheres e o domínio também do poder político, sempre dominado por um poder masculino, na natureza, não é? Resultando precisamente na destruição ambiental. Então, digamos que esta perspectiva pode-se dizer que começou aqui, com esta autora, Françoise de Bonne, mas
Também há uma outra autora muito importante, Caroline Merchant, que escreveu em 1980 The Death of Nature, e mais tarde, em 1995, escreveu Heart Care. São duas obras, pronto, que são assim também basilares para estas teorias. É uma autora que também volta a este argumento do patriarcado capitalista, que vai associar as mulheres e a natureza como tendo estado passivas à exploração masculina, portanto, tentando reverter esta situação, pelo menos filosoficamente, e no caso de Heart Care, ela vai, digamos, um pouco mais fundo nas suas origens e na sua reflexão filosófica e histórica, onde vai inclusivamente refletir sobre a figura mítica de Eva, e vai fazer-se uma espécie de, vai linkando uma série de figuras de mulheres míticas e outras reais e ativistas no mundo, como uma espécie de uma linhagem de mulheres que defendem a natureza, que querem conservar o ambiente e por isso, ao contrário, digamos, dos homens, que são classicamente os dominadores, exploradores da natureza, esta linha de mulheres seriam as cuidadoras, não é? As zeladoras da vida, protetoras do meio ambiente. Digamos que essas são assim as teorias principais, pelo menos as fundadoras, não é? Hoje em dia temos bastantes autoras, pensadoras, ativistas, artistas que trazem muitas destas questões. Vou talvez só destacar uma que se tem talvez evidenciado um pouco mais nos mídia, que é a Vandana Shiva, filósofa indiana, ativista ambiental, que vem assim de uma base académica das ciências, e ela realmente tem evidenciado muito esta questão da vida, por exemplo. Nas suas palavras, que são bem acessíveis e simples, ela diz que as mulheres ao longo dos séculos têm vindo a desenvolver características, aliás, não características, destrezas, habilidades, digamos, únicas, na medida em que elas são especialistas em tratar da vida, em cuidar da vida. E ela reforça, né, isto não porque os nossos genes nos tornem mais fortes ou, ao contrário, mais fracas, não é? Isto tem a ver exatamente porque a vida, de certa forma, a experiência que as mulheres foram tendo ao longo dos séculos, fizeram com que elas desenvolvessem competências que as tornaram especialistas no sustento da vida. E desta maneira, esta sabedoria acumulada durante séculos pelas mulheres poderia estabelecer ou erguer uma ponte para o futuro, não é? O futuro esse que no fundo seria talvez até um regressar às origens e àquelas tradições mais arcaicas e primais, onde ainda estávamos, este planeta, muito longe das lógicas capitalistas e reducionistas, por assim dizer. Pronto, são, assim, em algumas palavras, este modelo ecofeminista, que tem muitas raízes e muitas ideias e muitos contributos interessantes, é também mais do que um conjunto de ideias, é também uma linha com diretrizes práticas, não é? Uma linha de ação. Nomeadamente, esta autora, por exemplo, a Vandana Shiva, ela fala muito sobre economia feminina, portanto, como uma forma de combater a exploração. Portanto, há uma preocupação efetiva com a ação no mundo, não é? Com a prática, e não apenas uma corrente filosófica, digamos assim. Percebemos então que a vertente do ecofeminismo tem a ver com a superação de várias formas de opressão. E se pensarmos nas funções da arte para com a sociedade, podemos nos aprofundar aqui no sentido de uma forma de publicizar a conscientização de problemas sociais e de estimular o pensamento crítico. Por isso, queremos perceber como se deu esse encontro entre o movimento ecofeminista e a arte. Bom, como disse e muito bem, portanto, a arte pode potenciar o pensamento crítico, não é? Potenciar a consciência para uma série de questões sociais. Na realidade, a arte tem sido um instrumento do poder, não é? Ou, ao contrário, pode ser uma arte de denúncia, uma arte ativista, não é? Estes movimentos começaram, de certa forma, nos anos 60, 70, e esta questão de uma arte feita por mulheres associou-se às causas do feminismo,
nesta época, como por exemplo, sei lá, podemos citar aqui vários artistas, não é? Nesta causa do feminismo temos, por exemplo, a conhecida artista Yoko Ono, associadas à questão da causa ambiental, ainda nesta fase, a artista americana Johansson, Mary Beth Edelson, Patricia Johansson, várias foram realmente as artistas pioneiras numa arte que defendia as causas ambientalistas, digamos, com intervenções, instalações, com uma arte muito desafiadora do sistema, que veio realmente dar assim um choque, digamos, social, uma arte que se posicionava muito entre o desenvolvimento de uma arte conceptual e ao mesmo tempo uma ideologia feminista, uma preocupação ecológica, uma preocupação espiritual também, que trazia muita reflexão e muito debate sobre a questão por um lado, a exclusão das mulheres do mercado da arte e, por outro, uma reflexão sobre o símbolo da mulher, qual era o seu papel, ou um ser sagrado, conexão com a natureza, ou um instrumento de trabalho. Portanto, todas essas questões estavam muito efervescentes, digamos assim, nos anos 60 e nos anos 70. Por outro lado, como sabemos, estes problemas não se resolveram, não é? Nestas décadas, ainda hoje nós passamos e vivemos algumas destas questões em luta, não é? Hoje aquilo que nós podemos realmente ver é que com todas estas problemáticas ambientais que têm sido muito denunciadas e divulgadas por causa da reflexão em torno das questões do antropoceno, questões muito deprimentes no nosso século XXI, não é? Nesta atualidade mesmo, realmente temos percebido que a arte dos dias de hoje tem trazido muitas mulheres artistas que estão e o tema do ecofeminismo está a ressurgir com muita força, por assim dizer. Ou seja, associou-se realmente neste tempo atual em que estamos, uma maior tentativa de dar visibilidade à arte feita por mulheres, não é? E uma maior permeabilidade à participação das mulheres em exposições, eventos públicos, etc., não é? Portanto, há de facto esta preocupação cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, cada vez mais uma reflexão também em torno da destruição do planeta, da emergência das questões climáticas e de todos estes temas ligados ao antropoceno. Então, esta dupla preocupação acaba por ter um resultado extremamente feliz, não é? Quando pensamos numa manifestação de arte ecofeminista, porque é realmente aquilo que temos visto. Ou seja, não é propriamente uma coincidência, não é? Que nos últimos 10 anos esta questão de género e esta questão do antropoceno parecem andar de mãos dadas. Eu penso mesmo que nos dias de hoje estas práticas artísticas têm sido a maior divulgação, não é? O maior motor de difusão do próprio ecofeminismo. Se nós pensarmos também aqui, por exemplo, nos grandes museus e exposições internacionais, temos encontrado muitas exposições coletivas que trazem várias mulheres com trabalhos ligados às causas ambientais e, inclusive, cá em Portugal podemos destacar 2 eventos importantes, relativamente recentes. Por exemplo, em 2017, no MAT, a exposição Ecovisionários, foi uma exposição que trouxe muitas artistas, mulheres. E depois, especificamente sobre ecofeminismo, tivemos uma exposição organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, em 2020, com o nome Heartkeeping, Heartshaking, Arte, Feminismos e Ecologia, onde fez assim uma espécie de uma panorâmica das principais artistas feministas, ecofeministas e, simultaneamente, dando aqui algum ênfase às artistas portuguesas também. Então, realmente é um tempo propício à aparição e à eclosão de cada vez mais artistas mulheres concentradas e interessadas em tratar deste assunto. Ouvimos sobre o encontro do ecofeminismo e a arte. E a saber que esse movimento teve origem nos Estados Unidos, como o mundo hispânico abraçou essa causa e passou a representar o ecofeminismo em suas práticas artísticas. E também aproveito para perguntar quais são os principais artistas que representam o ecofeminismo. Bom, de facto, o movimento ecofeminista, na sua expressão artística, vai ter as suas primeiras representantes nos Estados Unidos.
Por exemplo, Jo Anson, que ainda há pouco referia, uma artista ativista norte-americana, foi uma pioneira com um trabalho, pronto, incrível, realmente muito perturbador na época, e uma série de artistas ali que nós podemos situar nos anos 60 e 70, mas muito concentradas realmente nos Estados Unidos. Eu gosto deliberadamente de trabalhar todos os pontos do mundo, digamos assim, portanto, preocupa-me nos meus estudos ter uma ótica de equidade, tento também, de certa forma, à minha escala, não é, reduzir as desigualdades e promover de forma cultural, promover culturalmente, digamos assim, os vários países. E eu tive durante alguns anos no grupo ibero-americano, e por isso o pensamento hispânico e a cultura ibero-americana sempre me interessou muito, não é? Então eu comecei também aqui à procura de outras artistas, não é? do ecofeminismo, quando comecei-me a debruçar neste tema, e aquilo que encontrei foi realmente extraordinário. Portanto, havia uma expressividade muito notória nos países ibero-americanos, e por isso, mesmo que possamos considerar que existe realmente à escala global uma maior divulgação e promoção do trabalho de mulheres artistas dentro desta causa do ecofeminismo, há, de facto, parece haver de facto aqui uma grande coincidência ou uma grande sensibilidade na parte dos países ibero-americanos ou destas artistas, não é? Oriundas desta cultura, pelo menos ibero-americana, em expressar as preocupações ecofeministas. Juntando aqui um pouco as suas questões, posso destacar algumas artistas. Por exemplo, em Portugal é importante lembrar o nome da escultora Clara Meneres, às vezes um pouco injustamente esquecida, que ela que nos anos 70 teve uma obra muito marcante, exposta na Gulbenkian e também representando Portugal na Bienal de São Paulo, uma obra que se chamava Mulher Terra Viva. Foi uma obra que causou muita celeuma e escândalo por volta de 1978, 77, 78, porque ousou, digamos, representar um torso feminino feito em terra e relva, com a vulva exposta, não é? Portanto, com essa particularidade. Então, ela, coitada, sentiu, digamos, na pele muita crítica e fez até alguns comentários muito interessantes, nomeadamente que se a escultura tivesse sido feita em pedra, se calhar ninguém tinha comentado, não é? Mas, portanto, esta ligação entre o corpo feminino e a terra parece ter aqui qualquer coisa perturbadora para a opinião pública. Pronto, mas então, passando este exemplo Clara Meneres, que eu acho muito interessante e importante aqui para nós, temos também uma artista de origem cubana, uma artista cubana, que é Ana Mendieta, muito conhecida também, depois residente nos Estados Unidos, e ela também nos anos 70 vai ser uma pioneira daquilo que na época se chamou Earth Art, mas hoje nós podemos encarar como uma pioneira da arte ecofeminista. Portanto, a sua obra, no geral, expressa uma visão da natureza como terra-mãe, é uma artista que usa o seu próprio corpo em múltiplas encenações performáticas. O corpo da mulher é sempre o alvo da sua reflexão, ao mesmo tempo numa perspectiva de fusão com a terra e numa perspectiva mais alargada, uma perspectiva cósmica e espiritual. Depois temos também, isto é só uma seleção, não é? Mas porque existem muitas artistas, de facto. Uma outra artista também que eu penso que é digna de ser destacada é uma artista chilena, Cecília Vicunha Ramírez, mais conhecida por Cecília Vicunha, que tem, portanto, ela faz poesia performática, instalações, videoarte, tem sido talvez mais, também tem escrito bastantes livros e ela de facto tem trabalhado conceitos muito interessantes como a memória, a dissolução, a extinção, a destruição ecológica e de facto no trabalho dela o ecofeminismo acaba por ser o denominador comum de todos estes temas, não é? Que no fundo ela se associa sempre à questão de género. Isto de certa forma são talvez artistas que podemos associar um bocadinho com o trabalho das pioneiras, não é? Mas nos tempos atuais temos assistido a um crescimento grande de artistas que trabalham estes temas.
por exemplo, e ainda mantendo aqui a restrição do mundo ibero-americano, podemos destacar, em Espanha temos variedíssimas artistas, posso destacar aqui a artista Lúcia Loren, é uma artista que tem feito intervenções na paisagem, destacando elementos do corpo feminino, com intervenções muito interessantes, como por exemplo alusões à amamentação, ao ventre feminino, à gestação, e sempre numa ótica de incluir na paisagem natural, ao mesmo tempo trabalhando temas pertinentes da condição feminina, que são temas sempre problemáticos, que ainda não estão, digamos, resolvidos, não é? E ao mesmo tempo destacando a causa ambiental. Portanto, numa harmonia muito grande, ela consegue trabalhar estes dois temas. No Brasil também tem crescido um grande número de artistas com estas problemáticas, nomeadamente eu gostava de destacar a artista Mari Fraga, do Rio de Janeiro, que tem trabalhado muito o tema da causa antifóssil, né? Que sabemos que é também um dos ODS, e que é também um tema que tem sido tão recorrente, não é, nas nossas preocupações e nos mídias e tão trabalhado inclusivamente pelos estudantes universitários e então ela traz também uma obra de grande originalidade e de grande força ativista que se chama 63 Perfurações, uma obra que fez em 2015, que eu vou destacar rapidamente, que é muito interessante, pois a artista coloca o seu corpo em cena, não é? E põe em relação à escala do humano e do planeta. O que é que acontece? Portanto, ela coloca as suas costas, digamos, disponíveis a serem bronzeadas, deixando uma zona por bronzear que vai constituir o mapa mundi. Então ela faz uma espécie de um mapa, não é, nas suas costas e perfura com agulhas da acupuntura os principais pontos de extração de petróleo do planeta. Esta obra é performática, não é? Portanto, ela depois será também registada em vídeo, em fotografia, e é uma obra que eu acho que é muito representativa de uma questão extremamente atual, não é? E ao mesmo tempo tem o mérito de trazer o corpo feminino novamente para o palco da arte e das preocupações ambientais. Pronto, assim só dando alguns exemplos, acho que é isto. Mas haveria mais nomes, não é? Mas pronto. Atualmente, a abordagem interseccional tem ganhado cada vez mais espaço nas causas políticas e sociais, justamente pela sua capacidade de permitir a compreensão das diversas formas de opressão na sua totalidade, e não de forma isolada. E a compreender que a interseccionalidade ajuda a interconectar e a reforçar essas causas políticas, como o ecofeminismo se relaciona com as causas dos LGBTQIA+, e dos povos indígenas. Bom, podemos pensar que estas mudanças climáticas e todos estes efeitos nocivos para o planeta têm atingido homens e mulheres de maneiras diferentes. Se pensarmos assim de uma forma mais básica, não é? Portanto, os homens saem de casa, vão trabalhar. Isto que é a realidade ainda de muitos países, não é? No mundo. As mulheres ficam em casa a cuidar das famílias, dos lares, às vezes de pequenas plantações, de pequenos terrenos, não é? Destinados à subsistência da família, etc. O que tem acontecido, e é aquilo também que de certa forma a ONU tem vindo a denunciar e a destacar, é que com a escassez dos recursos naturais, nomeadamente a água, né, que é talvez o bem mais importante, torna-se impossível de desenvolver estas plantações de forma suficiente, saudável, né, para manter a família, deixando estas mulheres cuidadoras numa posição de grande vulnerabilidade, não é? De uma forma análoga, não é, podemos verificar que a mesma situação tem acontecido em relação aos povos indígenas. Também eles se encontram numa situação de grande vulnerabilidade. Ou seja, certas comunidades, digamos, têm muito menos responsabilidade na destruição do planeta, ou se calhar até nenhuma, por assim dizer, e ainda por cima sofrem na pele muito mais, não é, e diretamente as consequências dessa situação que eles não criaram. Então, isto faz-nos realmente pensar, não é, nesta situação deste poder do patriarcado capitalista que, baseando-se num antropocentrismo de base,
tem ideologicamente separado os humanos e a natureza, defendendo o domínio, né, portanto, defendendo a superioridade humana sobre outras espécies para justificar também o domínio sobre a natureza, sempre nesta perspectiva mecanicista, reducionista, capitalista. A lógica é essa, não é? Que é exatamente contrária à dos povos indígenas, que no geral veem a natureza como uma terra-mãe viva, transformadora, que os acolhe e onde eles se acolhem, não é? Que propicia a vida e da qual fazem parte, e nunca como uma mera matéria-prima apta à exploração capitalista ou industrial. Pronto, essa é uma questão, né, que o ecofeminismo de facto tem vindo a abraçar pela própria analogia que eu tentei explicar. Outra questão interessante e que tem vindo a desenvolver-se no ecofeminismo, sobretudo o ecofeminismo agora mais aqui do século XXI, é que tanto as mulheres como, no geral, as comunidades LGBTQ+, e queer, têm sido silenciadas, não é, durante séculos e décadas, não é, excluídas de cargos de poder e, consequentemente, menos envolvidas nas decisões políticas e também menos envolvidas na possibilidade de dar respostas às mudanças climáticas, porque se afastados dos cargos de poder, não é, continuam silenciadas. E digamos que nessa medida, não é, por esta lógica, vai surgir um pouco mais recentemente uma nova vertente do ecofeminismo, que podemos chamar ecofeminismo queer, que no fundo resulta de uma espécie de um desenvolvimento, de uma visão mais holística e mais abrangente do mesmo movimento, não é, que já tinha exposto com o seu surgimento ali mais nos anos 70. Existem várias autoras, pronto, que abordam esta questão do ecofeminismo queer e ao mesmo tempo da necessidade de uma maior abertura ideológica. Gostava só de destacar aqui a autora Greta Garde, que é uma das fundadoras, e de facto ela argumenta que, portanto, uma vez que o ecofeminismo tem como uma das suas grandes missões a capacidade, portanto, o expandir a sua capacidade de diagnóstico interseccional e ao mesmo tempo de denunciar os diferentes modos de opressão, então, digamos, consequentemente, a causa queer também lhe pertence. E nesse sentido, o ecofeminismo queer defende que a sexualidade também tem que ser refletida, não é? É preciso pensar que a sexualidade foi também entendida e usada como uma forma de poder. Isto porquê? Porque, portanto, houve muitas críticas mais recentes, da parte sobretudo das correntes mais recentes do ecofeminismo, ao ecofeminismo dos anos 70 e 80, onde podemos realmente ainda encontrar um certo pensamento impregnado de preconceitos da heterossexualidade. Ou seja, as novas correntes mais atuais do ecofeminismo estão, de facto, a fazer um trabalho de atualização e revisão, ou seja, uma crítica bastante construtiva, digamos assim, em nome de um verdadeiro ecofeminismo, não é, que realmente pretenda combater todas as formas de opressão e, ao mesmo tempo, trabalhando uma inclusão cada vez maior. Portanto, em suma, poderíamos dizer que o ecofeminismo hoje é um aliado de movimentos indígenas, antirracistas, antiespecistas, assim como movimentos decoloniais e sociais que basicamente lutam pela igualdade e pela justiça. Mais uma vez, muito obrigada, Teresa, pela disponibilidade. Nada, obrigada eu, foi um prazer. Obrigada. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Teresa Louça é investigadora integrada do CHAN e professora auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É doutora em Ciências da Arte e do Patrimônio pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Teoria da Arte pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Arte-Terapia pelo ISPA e licenciada em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. Suas áreas de especialidades estão focadas no pensamento artístico, no patrimônio, na reflexão em torno das práticas artísticas e as questões de gênero, nas representações artísticas e os seus imaginários,
Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.